Só uma revisãozinha do que a gente discutiu então aqui, né? Tetralgia a gente falou. Então, você tem uma obstrução da via de saída. E aí, por uma alteração na rotação dos vasos, o fluxo acaba não indo para a pulmonar, indo para o ventrículo esquerdo, saindo pela aorta. Tá para cá. Aí você, por isso, tem hipertrofia do VD. Mais uma vez aqui, então, as alterações, né? A atresia. E o cavalgamento da aorta é justamente ela ficar acima do septo. Certo? A imagenzinha do ultrassom tá bem legal essa aqui, ó. No caso de um adulto no New England. Mostra que tem o cavalgamento aqui da aorta, ó. O septo. E aí a dúvida sobre a fração de ejeção. Eventualmente, o defeito do septo pode ser maior e você tem dificuldade de fazer a avaliação pelo método Tychus, né? Você vai ter que fazer Simpson, você vai supor onde é que está o septo, vai passar o traçado ali para onde deveria estar o septo, tá bom? E aqui, os R3, corte basal, certo? Eixo curto, aquele que você vê a Mercedes-Benz, da ó, certo? Que aqui é, ó, aqui átrio direito, ventrículo direito, saída da pulmonar. E aqui é a pulmonar com estenose. Essa, provavelmente, é por onde você, no nosso caso, deve ter medido o gradiente transpulmonar. Tá bom? Nessa via aqui, vocês vão ver depois isso aí. Aí o raio-xzinho, coração em formato de bota, né? O eletro, chama algumas atenções que são um desvio para a direita, né? Você vem aqui, ó, um AVF positivo, um D1 negativo. Então tá no quadrante ali já desviado para a direita, né? Aí quando você tem aqui, cadê? Um AVR positivo, você já tem desvio mais do que 120, é isso? Tem que botar no papel. Mas tem um desvio para a direita, tá bom? Além disso, você tem um componente aqui positivo em V1 importante, né? E o onda P em D2 bem grandinha, bem apiculada, tá bom? Isso aqui são sobrecargas de câmaras direitas, tá bom? E aí, como foi falado, a nossa paciente tinha 30 e 28. Então, assim, ó, ela fazia parte de 6% dos pacientes que sobreviveram sem a correção, né? É bem difícil. Um ano 66, vai diminuindo. Tem um trabalho que fala que acima de 50 anos é 1%, tá bom? Mas com correção muda. É só citar isso aqui, né? Então você tem o risco de morte súbita, arritmia, algumas alterações e o risco também de regurgitação pulmonar pela correção. Você abre a pulmonar e o paciente fica com regurgitação e vai ter eventualmente uma dilatação de VD. Então são esses e a arritmia entre elas, tanto ventricular quanto FA e frontal atrial. Então são alterações que podem vir no paciente com anestesia, que é mais comum ter uma falo corrigida. Então, pré-operatório, citando bem rapidamente, você vai avaliar a capacidade funcional. Nossa, não sei se é porque ela estava, né, colhendo alface acocada, né, como diz, mas aparentemente era boa. A avaliação do VD foi importante, a gente discutiu bem isso, né, a questão do tamanho do septo, a questão da função de VD, a questão dos gradientes, né, para você ter uma noção. Eventualmente, eu acabei não botando aqui um cateterismo de câmara direita, se for o caso, isso for mudar a conduta, né, para você ter noção realmente mais pormenorizada da gravidade, já que, como eu falei, o eco ele mede volume, ele estima pressões. O cateterismo ele mede pressões e estima volume. Avaliação de se o paciente tem alguma arritmia e o ideal mesmo em paciente adultos, o que era uma dúvida que eu tinha, se o resultado em adultos era bom, e mesmo em adulto o ideal é fazer antes, se for uma cirurgia que possa esperar. E aí, falando, alguém tem pointer não, né? Porque aqui eu vou ter que apontar. O meu eu perdi na sessão lá da SAEC. Vou voltar aqui pro eco, tá bom? Aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui, ó, é uma curva de VD no formato de um coração do lado esquerdo. Porque o paciente tem uma hipertrofia e ele fica com formatos de pressões semelhantes ao coração esquerdo. Linha azul, pressões atriais. Linha preta, ventricular. E linha vermelha, a artéria. Certo? Então, você está aqui, é diástole, né? Aí no final da diástole tem a contração atrial. Quando a pressão do átrio, né? Aqui está até errado, na verdade era para ser diferente, era para ser, quando a pressão do átrio fica maior do que a VD, tem primeiro uma contração isovolumétrica, depois abre a artéria pulmonar. Certo?
Quando a pressão de artéria pulmonar cai abaixo, quando a pressão do VE cai abaixo da pressão da pulmonar, fecha-se a pulmonar, diástole isovolumétrica, e aí continua o ciclo. Isso é o normal. No paciente com estenose pulmonar, acontece do lado. Mesmo gráfico, certo? E aqui, ó, só que aqui não estou representando o átrio, só o ventrículo e a artéria, tá bom? Então você tem a sístole aqui atrial que dá pelo abalamento, aumenta um pouquinho a pressão do VD, depois abre a válvula e aí você joga a pressão do VD lá em cima. Qual vai ser a pressão atrial? Não sei, porque para eu saber a pressão atrial, a pressão de artéria pulmonar, eu dependo dessa estenose. Então a pressão no ventrículo é bem maior do que a pressão na artéria. Então, como é que estava o caso desse paciente? Então, o que é que ele traz no ECG? Ele trazia que a pressão, lembra, vamos supor que, esqueça um pouco a estenose pulmonar, certo? Considerem que o paciente não tem estenose pulmonar. O que ele me dizia? Ao dizer que a PSAP era de 82. Ele calculou o gradiente entre o VD e o átrio direito e somou esse gradiente ao que ele considerou que era a pressão atrial. Já, mano, como é que eu calculo a pressão atrial? Mais uma vez. Eco estima pressões. Ele mede volume e estima pressões. Então a versão de átrio direito é estimada. Como, Germano? No livro, pela via cava inferior. Pela colapsabilidade, variação da via cava. Então eles têm uma tabelinha que eles falam, a partir da colapsabilidade da veia cava inferior, ele diz quanto é que está a pressão atrial. Eu estou chutando aqui 10, por isso que eu vou ter interrogado. Então, ele mediu eventualmente, se ele disse que estava 82, a pressão máxima do VD, que é igual a minha PSAP, então esse gradiente provavelmente estava 72. Estou chutando aqui o 10, que ele não me fala, 72. Então ele mediu o gradiente, esse gradiente aqui, ó, o ventrículo bateu, voltou uma parte para cá, foi uma parte para a artéria pulmonar. O que voltou, ele mediu esse gradiente porque tem um fluxo alto, e ele mediu esse gradiente estava de 72. E a pressão de ar dele estava 10. Então é assim que ele mede a PSAP, entenderam? Certo? Só que tem uma estenose no meio do caminho. Aqui tem uma estenose. Que ele me falou que tinha um gradiente de 127. Não foi? Pelo menos é o que está lá. Expliquem essa conta. O mesmo gráficozinho, só que com a estenose. O gráfico você vai entender como é que eu tenho estenose. Então, ele me disse que daqui para cá era 72, era alguma coisa que dá mais, a pressão arterial que dava 82. Eu estou sugerindo aqui que era 72, não a pressão arterial de 10. Só que ele me disse que esse gradiente aqui é 127. Isso matematicamente é impossível. Teria que ter uma pressão negativa em algum lugar, e grande. Então, o que é que era o certo de fazer no eco, já que são medidas estimadas, você vê essa incongruência, digamos assim. Ele fala de PSAP. Não avalia PSAP porque o paciente tem estenose pulmonar, acabou. Se o gradiente de trânsito pulmonar é esse. Não dá para avaliar PSAP, esse paciente. Certo? Porque senão ele vai cair na chance de falar alguma besteira, se for o caso, tá bom? Então, paciente com estenose, a gente não mede PSAP por causa disso. Porque esse gradiente ali, eu não consigo às vezes medir. Eu consigo medir, mas assim, eu não estou falando em PSAP, porque tem um gradiente, tá bom? Era para você ter essa noção. Bom, técnica anestésica, qual que eu vou utilizar? O mais importante, a gente vai passar por alguns casos, eu botei só 2 casos aqui, porque eu li alguns, eu vi que repetia muito, eu não botei mais muito não. Aqui, tem muita, engraçado, tem muito caso de cesariana, muita gente falou, assim, muito assim, escrito, né? Não é que tem muito, mas... Então, a atresia pulmonar, a programação, ela ia fazer a correção,
Só que veio a pandemia, ela engravidou de novo. Ela tinha já tido 3 gravidezes, um parto, só que depois morreu precocemente, e um aborto. E tava, o Heller, não sabe nem conhecer esse Heller, é de filhos vivos. HBO de 20, como foi falado dessa paciente. Seguraram a gestação até um fluxo diastólico 0. Aí, central e artéria, induziram geral, pegar 6,7, só que ela evoluiu com anatomia uterina, né? Tinha que ser, né? Mesmo tendo sido feito a ocitocina, que a ocitocina é a questão da vasodilatação. Não é o objeto da discussão aqui, mas eventualmente pode ter vasodilatação, e é por isso que a gente realmente tem que ter uma monitorização adequada. Oi? E taquicardia. Mas vasodilatação também pode ter. A ergometrina, pois é. Um desses trabalhos da ergometrina, não citei todos não, porque era um caso de caso essa mesma coisa. Da ergometrina, um deles, mais antigo, citava até um... N é osso, né? Não tem N pra gente descobrir. Eu, assim, tinha um caso citando de um óbito em consequência da ergometrina. Pô, será que é por causa da ergometrina mesmo? Tá entendendo? Então, assim, não tem resposta. Ela monitorizada, eu acho que você pode fazer o que você achar mais... Eu faria só se por estar mais habituado. Não tem mais, assim, vou fazer uma coisa diferente, uma medicação que eu não tenho costume de usar. Então, mesma coisa. Aí ele fala evitar hipoxemia, acidose, hipotermia. Cara, isso aqui a gente tem que evitar. Mas lembrando que isso eventualmente não vai resolver a hipertensão, que é por causa da estenose. Aí esse é um caso mais interessante, se quem quiser ler, que o assunto é bem legal. Eu acabei descrevendo só o algoritmo que o cara botou. Isso aqui era uma parturiente que chegou com um abortamento incompleto e sangrando. Chegou chocada com tetologia falou, né? Então é bem grave, né? Que são os objetivos hemodinâmicos que a gente queria. Então chegou uma perda sanguínea importante, aí volume... Oi? Não, pode falar. Volume, pelos motivos que a gente discutiu, aumentar para cá, manter o VD cheio para evitar uma diminuição da perfusão pulmonar, diminuir a resistência vascular sistêmica, e ele cita que diminui o espasmo infundibular, que seria essa obstrução dinâmica da via de saída do VD. E aí o que eu achei legal dele, assim, imagina o desespero do cara, paciente chocada, o cara ter a sacada, né? Mandou a negada comprimir, mandou comprimir com as mãos as femorais, as artérias femorais. Não, comprimir, enquanto conseguia resolver o problema. E ajudou, e ela deu uma melhorada com a compressão da femoral. A taquicardia, viu, uma das coisas que a taquicardia pode trazer, talvez seja esse espasmo infundibular, que a gente vai falar, porque você diminui ainda mais a perfusão pulmonar, além do consumo de oxigênio. Era uma das teorias, né? Aumentar a profundidade anestésica para tentar fazer isso, mas com o risco de fazer uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Aumentar... o paciente chegou com shunt de direita e esquerda aumentado por causa da hipovolemia, da baixa resistência vascular sistêmica relativa, né? Aí, baixa oxigenação e crise hipercianótica. Então, O2 100% é óbvio, evitar hipercarbia, evitar acidose para diminuir a vasculação pulmonar hipóxica. Bom, então, se vai fazer com geral, se vai fazer titulado, essa cirurgia abdominal alta, eu concordo que a geral é mais garantido, mas se for cirurgia mais baixa, o que importa mesmo nesse caso é você ter noção da hemodinâmica. E aí eu vou precisar um pouquinho da cabeça de vocês agora, tá bom? Tá todo mundo descansado, não tá uma hora dessa? Então, de onde é que é esse artigo? Depois eu vou mostrar na outra, tem a referência. Esse artigo é um artigo que eu usei numa aula que eu dei na minha residência, mas ele meio que disseca um pouco a fisiologia do shunt. No caso, é um artigo voltado para a ventilação monopulmonar. Mas, dadas as considerações, ele serve para o caso. Então, aqui para você ver passar. Vou pular de lado. Então, o que acontece é isso aqui, né? Sangue vai ao sistema, é consumido, é absorvido, vai para o ventrículo direito, parte passa direto para o esquerdo, parte vai para o alvéolo, se misturam e vão para o sistema. Vai passar. Então, vamos lá. Vamos olhar para a figura ali. Desculpem a hora e a complexidade, mas tá bom. Ó, QT é o débito cardíaco total. QS é o débito do shunt.
Eu vou já sair do meio. Conteúdo arterial de oxigênio. Ca, conteúdo venoso de oxigênio, que é o que chega no coração depois do sistêmico. Eu tô sem muita, pessoal, foi bom. Aqui daqui é o mesmo daqui, ó. Na realidade só faz, né? Pra cá. Tá bom? E o Cc é o conteúdo capilar, é aquele que passou do alvéolo, saindo ali na veia pulmonar. Então, o conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco total, que é isso? VO2. Só para a gente amadurecer. É igual ao débito do shunt vezes o conteúdo venoso, ou seja, a quantidade de sangue que sai do shunt, mais esse menos esse, que é a quantidade que passa pelo capilar pulmonar, vezes o conteúdo capilar pulmonar de oxigênio. É bem simples, tá bom? Ok? Ok? Sim. Não é porque pra vocês irem mastigando, tá bom? Então aqui é a equação aqui, ó, em cima, tá bom? Depois vocês podem, em casa, transformar, mas ela dá isso aqui. Certo? Conteúdo arterial de oxigênio. E aí que eu estava falando das variáveis. Só mais uma vez, conteúdo capilar, a fração de shunt. Então, se eu tenho um aumento dessa parte da equação, né? Dessa parte final da equação, eu vou ter uma diminuição do conteúdo arterial de oxigênio. Então, se eu tenho um aumento da fração de shunt, eu pioro o meu conteúdo arterial de oxigênio. Se eu tenho um aumento do meu conteúdo capilar de oxigênio, eu ganho meu conteúdo arterial de oxigênio. Aqui, mais uma vez, voltando para a segunda parte da equação. Se eu diminuo essa termo aqui, eu aumento essa segunda parte da equação, né, e pioro o conteúdo arterial de oxigênio. Eu vou trabalhar com isso. E o que é o CVO2? Eu falei que é uma das coisas que piora. Está relacionado ao meu consumo de oxigênio. Perfeito. Passa o próximo. Então tá aqui, essa é a equação. Mais uma vez. Para eu saber, para eu melhorar, o que é o final das contas eu quero? Eu quero dar mais oxigênio, conteúdo arterial de oxigênio. Então as minhas variáveis são conteúdo capilar de oxigênio. O que é que eu posso fazer para melhorar ele? FO2 e HB. Que é o que foi falado, a gente discutiu tudo isso. FO2, esse paciente é 100% do intraoperatório todo, estou nem preocupado, porque senão eu vou ter que dar o máximo. Né? E proporcional a HB. E aí vem a questão de transfundir ou não pré-operatoriamente. Mas eu tenho que ter um HB bom. A segunda parte da equação, que eu teria que diminuir para melhorar o meu conteúdo arterial, está relacionada à fração de shunt que eu já falei. E o que ele chama esse autor de eficiência circulatória. Que ele entra, que o SVO2 está relacionado ao consumo de oxigênio e ao débito cardíaco. Como assim, Jamil? Se eu dou mais débito cardíaco, mesmo mantendo, se eu manter fixa meu consumo de oxigênio, mas vai aumentar o débito cardíaco, lá no CVO2 aqui nessa parte aqui, na veia cava lá, eu vou ter mais oxigênio, porque vai sobrar mais oxigênio. Eu tenho duas maneiras de sobrar mais oxigênio na veia cava. Eu dou mais sangue, mantendo a extração, certo? Ou eu diminuo a extração, porque esse autor chama de eficiência circulatória. Certo? Então são as quatro variáveis que eu vou mexer. Nesse caso, mano, eu estou falando aqui de ventilação pulmonar, cara, mas funciona a mesma coisa. Só muda onde é que acontece o shunt. Ok? Passa. Esse aqui é um gráficozinho só para mostrar a influência da oxigenação, ali ó, conteúdo arterial de oxigênio, aqui a fração de shunt. Vou botar na fração máxima de shunt que ele sugere aqui. 30, desculpa, a fração de shunt aqui, vai aumentando, 10, 20, 30, 40. Então aqui, as linhas dessa relação entre shunt e conteúdo arterial de oxigênio, quanto menor era volta lá, quanto menor era o oxigênio que chegava aqui no coração direito, SVO2, pode voltar lá.
piora o meu conteúdo arterial de oxigênio. Então, a ideia é que eu dê sobrando oxigênio para ela. Eu não trouxe aqui, mas ele inclusive fala da questão da PaO2 mesmo, diluído no sangue. Porque ele, aí eu não botei aqui no médico, mas ele fala até de a pressão e oxigênio no sangue, a PaO2, eu não estou falando que de hemoglobina não, aquele oxigênio a gente nem considera de uma forma 0,003 PaO2, certo? Por ter uma pressão ali na mitocôndria, você melhora a utilização de oxigênio, que deveria, eu não trouxe para cá. Mas então assim, o oxigênio tem que estar sobrando. Esse é o ponto de vista, tá passando. Acho que esse é o... Só um segundo aqui. Acho que é o penúltimo gráfico. É o penúltimo gráfico, tá bom? Eu quero que preste bem atenção nisso. A linha A, certo? Aqui, ó. HB de 15, VO2 de 150, shunt de 20%. Germano, como é que foi feito isso aqui? São modelos fisiológicos matemáticos. Certo? Então ele fixou esses padrões dos modelos matemáticos lá dele, para a gente entender. Desculpa. Então, aqui é débito cardíaco e no eixo vertical, conteúdo arterial. Então, no paciente que está com FO2 de 5, e essas aqui são as variáveis que ele fixou também. Ó. FO2 de 0,5, ele não botou de 100, e a PaCO2 de 40. Nessas condições, na linha A, eu tenho, ao aumentar o débito cardíaco, eu consigo aumentar o meu conteúdo arterial de oxigênio. Até certo ponto. Até certo ponto. E depois eu não consigo aumentar mais, mesmo que eu aumente o débito cardíaco. Porque eu não vou ter mais alterações da VO2. Porque vai, tipo a certo, o que você falou. Aí vamos para o B. O B tem um HB de 15, mesma VO2, só que aumentou o shunt para 40%. 0,4. A B, ó. Eu ainda consigo aumentar o meu conteúdo arterial de oxigênio até certo ponto com o aumento do débito cardíaco, nessa condição. Então, eu estou mostrando para vocês a importância de manter um débito cardíaco mais otimizado, ou até, eventualmente, supramáximo desfocado. No caso que a gente teve a diminuição do débito cardíaco, vamos ter toda... Isso aqui é um modelo matemático de circulação, de um modelo de shunt pulmonar, não é nem intracardíaco. Então, tem várias coisas aqui que eu estou tirando só para vocês terem noção. Certo? Só para deixar claro. C. Cadê C? C. 15 HB diminuiu a VO2 pela metade. Como? Já falei. Aprofundando a anestesia. É o único jeito que dá. Certo? Aprofundando a anestesia. E manteve o shunt. Então, ó, o C conseguiu até, com a diminuição da extração, eu consegui melhorar até mais o meu conteúdo arterial de oxigênio. São as variáveis. Mostrei a diferença das variáveis. Por último, e essa eu achei bem legal, e aí motiva a questão da transfusão, HB de 10, diminuiu em 30%, né, mais ou menos a HB, e manteve os outros parâmetros, inclusive o shunt só de 0,2. Eu tenho um limite máximo, porque o teto do fornecimento de oxigênio é a quantidade de HB que eu tenho. É diferente do CO2. É quando o paciente faz um TEC, por exemplo, né? Ele hiperventila e lava no CO2, geralmente o paciente faz a hipocarbia. Né? Porque ele hiperventila por causa da hipoxemia. Ele faz a hipocarbia. Então o CO2 não é problema, normalmente. Mas o oxigênio tem um limite, pode passar. E aí, esse é um gráfico, eu não vou explicar o gráfico, só vou mostrar o gráfico para vocês. O do lado da esquerda é o mesmo gráfico, só que é tridimensional, certo? Então o que, é que você tem aqui, ó? Deixa eu passar para esse lado aqui. Vou passar só um pouquinho. Isobolograma aí, o que foi que falou aí? Vou fazer as respostas. Desculpa, viu? Então aqui você tem conteúdo arterial de oxigênio, que é o que a gente quer aumentar. E vocês vejam que o conteúdo arterial de oxigênio aumenta nesse... Esse é um gráfico 3D. Quem nunca viu? Não, quando vocês forem da venosa total, parte venosa e tal, é bem legal. Esse gráfico vocês entenderem. Mas é um gráfico 3D. No eixo vertical, conteúdo arterial de oxigênio. No eixo Y. Né? No eixo X, shunt. E no eixo Z aqui, débito cardíaco. Então, com o aumento do débito cardíaco e a diminuição do shunt, eu otimizo meu conteúdo arterial de oxigênio. Então, meu objetivo é esse: diminuir shunt e aumentar o débito cardíaco. Mais uma vez, Germano, eu vou aumentar na tora, mas na hora que eu faço uma taquicardia nesse paciente, que o shunt é intracardíaco,
posso ter outras repercussões, como o espasmo infundibular do ventrículo direito e tal. Então, assim, isso aqui você tem que olhar entendendo a fisiologia peculiar da tetralogia falou, mas sabendo que o shunt tem essas repercussões. O HB baixa tem um teto máximo. Certo? Então, infelizmente, isso aqui são modelos matemáticos, não é em vivo. Porque nem vai ficar fazendo esse vídeo, que é complicado. Né? Pode passar. Então, em resumo, as variáveis são essas: HB, débito cardíaco, supracorrigir, por exemplo, ventilação pulmonar na torácica, às vezes vale a pena ser supracorrigir, um pouquinho para você conseguir manter. Reduzir o consumo, que você consegue na anestesia, e aumentar, que é o principal nesse caso, a resistência vascular sistêmica. Essa eu não tenho dúvida. É tanto que a Emília e o Pedrinho conseguiram rapidamente otimizar essa paciente de uma maneira até milagrosa, quase, né? Com o aumento da resistência vascular sistêmica. E aí, esse é o único que eu tenho certeza que eu tenho que supra-otimizar ele. Então, não tem como fazer isso sem monitorização adequada. E aí, justamente, a monitorização é uma dinâmica. Débito cardíaco, né? A paciente dessa aí, peculiar da paciente, você vai ter uma farmacocinética toda alterada, a paciente tem hipoalbuminemia baixa, 2 pontos baixos, paciente magrinha, então ela não obedece Schneider, a Marsh, né? A Minto, ela não obedece. Então vai ter que ter monitorização cerebral e monitorização hemodinâmica. E o resto é o padrão. Hemodinâmica, incluindo débito cardíaco, obviamente. Tá bom? Então, entender a fisiologia que o Dr. falou, então não dá para o cara ir, eu vou fazer do jeito que dá, aumentar a oferta de oxigênio, mas não aumenta a resistência vascular, deixa cair. Né? Evitar as alterações hemodinâmicas súbitas, que aí você perde o controle do fio da meada, ela começa a bater seco com um VD desse, aí descompensa tudo. Né? Você faz o hipofluxo pulmonar mais ainda. Manejo das crises cianóticas, lembrar, né? O volume, diminuição do shunt, diminuição da taquicardia para diminuir a contração infundibular, e os alvos hemodinâmicos que você vai falar. Você acha que falta uma PVC? Por que a PVC, para mim, não faz tanta falta? Porque ela vai, assim, na minha opinião, porque ela vai estar estourada, né? Essa PVC eventualmente vai estar estourada. Assim, eu não sei que a alteração dela vai falar de volemia. Mas pelo menos para manter a linha de base ali. Não, a linha de base sempre é bom. Mas porque ganhar resistência também. Ganhar resistência sistêmica. Pois é, índice de resistência sistêmica, cara, assim, depois que eu comecei a ler sobre a questão desse índice, ele não é muito fidedigno. É como o Yuri falou, eu pensaria mais mesmo no sentido de ter um basal. Por exemplo, o paciente chegou e entrou com 10, está em 2, negativo, sei lá, acontece. Eu posso fazer um pouquinho de volume com mais segurança. Talvez fazer um basal, concordo. Assim, mas assim, o dado que ele me dá seria esse. Para a resistência vascular sistêmica, é muito superficial você avaliar a resistência vascular sistêmica com ele. Se a gente tivesse muito o ACME, que dá outros parâmetros, a resistência arterial, porque qual é a diferença, que a gente já falou isso aqui, a resistência arterial, vocês ainda vão ver, se já teve alguma aula sobre isso. A resistência arterial e resistência vascular sistêmica. Teoricamente, elas querem dizer a mesma coisa. Não é assim? Qual a diferença? A resistência arterial, ela leva em conta também as ondas reflexas, a impedância arterial, não só a conta. Como é que eu calculo a resistência vascular sistêmica a partir da PVC e da pressão arterial mesmo? Lei de Ohm, né? Fluxo, né? Eu tenho o delta de pressão e eu tenho a resistência. A delta de pressão arterial menos a pressão venosa, eu tenho o fluxo pelo débito cardíaco, eu vou ter a resistência vascular sistêmica, é assim que ele calcula. Aí tem uma coeficiente aí que eu não sei se é 0,8, qualquer coisa assim. 0,8, eu acho. Eu acho que é 0,8. Então, assim, você não considera isso aí, você considera que todos os órgãos do corpo estão com a mesma resistência. Você considera que não existem as ondas de refluxo. Dá para ir? Pelo menos. Mas, assim, eu pensaria mais na questão da volemia, no acompanhamento de uma variação súbita da volemia. Eventualmente subiu demais. Esse paciente eu tenho que melhorar o meu débito de direita, aí eu vou começar a me rir, pode ser, eu acho que pensando assim poderia ser um.